Olá, gente, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma webinar da série de webinars PAD, da versão 6 da norma PAD. Um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigada pela presença, por participarem. Hoje vai ser um assunto de extrema importância, mais um, né, de todos os que a gente está trazendo aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre intervenção, a radiologia intervencionista, né? Esse grupo que super se dedicou também aí para a revisão desses critérios. Foi um desafio, né? Essa essa sessão de radiologia intervencionista e foram diversas contribuições, inclusive da própria Sobrice aí por meio dos médicos radiologistas que atuam lá na Sobrice. Gostaria de deixar aqui registrado um agradecimento a essa sociedade que sempre está em parceria com o CBR. Além, obviamente, dos nossos queridos auditores, expertos no assunto, fizemos teste em campo, presencial, a Ellen, que vai apresentar para vocês, testou a norma, né, presencialmente, a gente foi visitar um lugar que fazia intervenção, a Ellen pode até contar um pouquinho depois para vocês, e foi uma experiência muito agradável e também as pessoas que participaram mergulharam a fundo no assunto, né? O que contribuiu bastante para essa para a descrição aí dessa norma, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer mais uma vez essa equipe de auditores aí que trabalhou, e não só os auditores, como os profissionais, né, que não estão aqui, mas que também atuaram aí ativamente na construção desses critérios. Muito obrigada, gente, pelo trabalho de vocês, pelo grupo que trabalhou arduamente, né? A gente teve um momento aí de fazer duas subseções, depois voltou uma só subseção, separou biópsia, voltou biópsia. Separou por complexidade, não é? Não vamos separar por procedimento, vai ser por complexidade agora, né? E aí corre todo mundo para refazer, mas assim ficou muito boa, gente. De fato, assim, os critérios ficaram bem relacionados à atividade mesmo, à complexidade. Bom, a Ellen vai falar um pouquinho com vocês, não vou dar spoiler, não. Mas aproveitem aí e fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat, tá bom? Ellen, a fala é toda sua, querida. Muito obrigada, viu, por todo o empenho que você teve aí nesse processo, que foi bem desafiador, mas foi um resultado excelente. Parabéns, viu? Obrigada, Cássia. Eu que agradeço a oportunidade de participar da revisão da norma. Foi realmente, a gente fala que cada encontro, né, com os auditores, com, né, o nosso time, a gente aprende muito. Então, eu fico muito feliz mesmo com essa oportunidade e com a oportunidade de estar aqui também falando sobre esses requisitos, trazendo agora para os nossos auditados também, para alguns auditores que também estão aqui, para a gente conseguir discutir um pouco mais esses requisitos. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ellen Moreira, sou biomédica de formação, sou da primeira turma do PAD, estou no PAD desde o do comecinho, então há mais de 10 anos. Sempre falo que nós somos padionados, né? E porque é uma turma realmente de auditores que realmente gosta muito é, é muito apaixonado pela norma, reconhece o quanto que o PAD tem agregado para as instituições de radiologia, o quanto transformou o sistema de gestão da qualidade em diagnóstico por imagem depois do PAD, porque mesmo instituições que ainda não são acreditadas, já estão usando a norma, né, como boas práticas, como guias de boas práticas, então isso com certeza deixa a gente bem feliz. Hoje eu sou membro do comitê técnico do PAD, sou auditora líder e hoje sou gerente executiva de medicina diagnóstica do IMD Medicina Diagnóstica. Comigo, a Angelina, que está aqui, também participou da revisão da norma. Além da Angelina, o Carlos, que também está aqui com a gente, e a Malu, que eu não coloquei aqui na apresentação, mas a Malu e a Cecília também participaram desse grupo de discussão, tá? Então, nós falaremos hoje sobre o requisito 2.10 de realização de procedimento de radiologia intervencionista.
A nossa meta aqui nesses próximos minutos é apresentar os novos requisitos, trazer exemplos de como a gente implanta, como a gente audita e como buscar ou mostrar, né, as evidências de conformidade e a participação de vocês com perguntas, com contribuições de experiência e conhecimento serão muito bem-vindas. Então, começando como a Cássia começou a dizer, foi um desafio muito grande. Nós estabelecemos essa definição de como, de primeiro o escopo, né? Então, o que que nós vamos auditar, o que que nós vamos avaliar na radiologia intervencionista. Então, a norma deixou muito claro o que a gente audita. Então, nós auditamos exclusivamente procedimentos diagnósticos, tá? Qualquer outro procedimento de intervenção, que seja terapêutico, como drenagem, embolizações, ablações, nós não auditamos, tá? A norma, os requisitos, o escopo é especificamente para procedimentos diagnósticos, biópsias guiadas por punções guiadas por imagem. Além disso, a estrutura também foi dividida em procedimentos realizados em estruturas superficiais e estruturas profundas, procedimentos que são de baixa e de média ou alta complexidade, e os requisitos eles vão ficando mais complexos. O que que esse ponto também ajuda muito? Quando a gente pensa que a norma sempre é vista como um instrumento que pode ser aplicado numa instituição de pequeno porte e numa instituição de grande porte, numa instituição que faz procedimentos de baixa ou baixa e alta complexidade. Então, a norma também precisa se adequar, então, por isso nós trouxemos esses requisitos diferentes conforme a complexidade, tá? E a segurança que ele necessita. Aqui a norma traz alguns exemplos. Então, o que seriam esses procedimentos de baixa complexidade? Então, uma PAF, uma biópsia de mama, de tireoide, linfonodos, lesões subcutâneas, que elas têm menor risco de complicações e geralmente são feitas sem anestesia ou com botão de anestesia local. E os procedimentos de média e alta complexidade são aqueles de estruturas profundas e intracavitárias. Então, fígado, a biópsia de fígado, de baço, de rim, pâncreas, pulmão, linfonodos, lesões ósseas, coluna. Então, são realmente procedimentos que trazem maior risco, isso, né, desde risco de complicações, infecções, intercorrências, e elas necessitam de uma monitorização proporcional e uma equipe também proporcionada para esse risco e para suporte a esses procedimentos, tá? A divisão da norma ficou em 7 subitens, então que vai do controle de qualidade, os requisitos pré-procedimento, a preparação, a realização do procedimento, o pós-procedimento, a documentação e prontuário e a elaboração do laudo e procedimento de radiologia intervencionista. Qual foi um grande ganho, além de tudo isso que a gente falou, de estruturação, de trazer requisitos mais específicos de intervenção, um ganho muito grande que a gente sentia falta na norma anterior é a questão do registro da assistência. Então, vocês vão ver que a gente vai falar ao longo de todos os itens, a relevância que tem o registro em prontuário, a documentação, o registro dos profissionais. Então, assim, realmente a gente entende e vê que está um guia mesmo com um passo a passo, que a gente consegue garantir a segurança dos procedimentos seguindo todos esses 7 pontos, tá? Então, começando pelo requisito 2.2.1, ele é um requisito core, então ele traz toda a parte de controle de qualidade. Então, isso não mudou muito, não mudou, né, da norma anterior, porque o que que ele traz? Os mesmos requisitos que são de seguir toda a parte de teste de aceitação, de controle de qualidade dos equipamentos, seguindo a legislação e as orientações do fabricante. Então, pensando em equipamentos, para ter manutenção preventiva e corretiva, a primeira coisa que a gente precisa ter é um inventário atualizado.
Então, a gente precisa ter esse inventário atualizado, ter o registro das manutenções preventivas, ter o histórico das manutenções corretivas, a validação, né, após a correção, as calibrações, então, por exemplo, né, a precisão da estereotaxia, a qualidade, o controle de qualidade do ultrassom, a tomografia ou a fluoroscopia, confirmar periodicamente o funcionamento e a eficácia dos sistemas automáticos de redução de dose, então, um ponto bem importante. Esses testes de controle de qualidade, né, que sejam seguidos e principalmente que esses registros sejam mantidos, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir evidenciar, de conseguir ter esses registros disponíveis. Então, todos esses procedimentos precisam estar registrados e precisam estar disponíveis durante a auditoria, tá? E eles precisam sempre ser validados por um responsável da instituição, né? O responsável técnico, alguém que ele designar, precisa acompanhar e aprovar tanto esses laudos, os controles de qualidade, para garantir que tudo esteja em perfeito funcionamento, tá? O requisito 2.10.2, ele começa a falar do pré-procedimento. Então, ele começa a gente já ter esse ganho grande em relação ao registro da assistência. Então, ele vai desde a avaliação clínica, a orientação prévia do paciente para a preparação, como que ele precisa ir, então, o tempo de jejum, quais são, tudo que ele precisa ter de procedimento para chegar pronto para fazer o exame. Então, essa preparação, esse requisito, ele traz muito da segurança do procedimento, porque um paciente seguindo todos esses requisitos pré-procedimento, vai garantir que o paciente, ou vai reduzir muito o risco desse paciente ter uma complicação ou não ter sucesso no resultado do exame ou do procedimento, tá? Então, o que que ele traz como exigência? A primeira questão, a meta 1, então, identificação do paciente usando os mínimos 2 marcadores, que geralmente a gente usa nome, data de nascimento, confirmação positiva, mas fica a critério da política da instituição. A conferência da prescrição médica do exame, então qual o exame que foi solicitado, a lateralidade, então avaliar a qualidade do pedido médico, prescrição de medicamentos, incluindo, né, o contraste, conforme o protocolo, então é muito importante que a instituição tenha um protocolo, o protocolo ele não engessa o procedimento, então não é porque tem aquele protocolo que o médico não pode fazer alteração, o médico tem autonomia conforme o risco que ele avaliar ou a necessidade, de acordo com a complexidade ou o quadro clínico do paciente, ele pode mudar, mas o protocolo precisa ser um direcionador para esse médico e a gente precisa avaliar tanto o que foi feito como o que está no protocolo e entender as justificativas para essas mudanças, conseguir avaliar isso nos registros de prontuário, tá? Então, fornecer essas informações claras para o paciente é um momento muito importante desse pré-exame, do paciente entender. Ele precisa entender o que vai ser feito com ele. Então, ele precisa entender o tempo médio de que ele vai levar para fazer o exame, que ele vai ficar na maca, se ele vai sentir dor, se ele não vai sentir dor, como que vai ser esse procedimento, se ele vai, né, ter sedação, se ele vai ficar acordado, se ele vai dormir, se ele vai ver o procedimento, se ele não vai ver o procedimento acontecendo, se depois desse procedimento ele vai precisar ficar um tempo em observação ou não. Então, tudo isso precisa estar, é direito do paciente, né? Quando a gente viu lá em outros requisitos já, o paciente tem como direito receber essas informações e saber o que vai acontecer com ele. Outro ponto importante e que acontece nesse momento pré-exame é a aplicação do termo de consentimento livre esclarecido. Outro ponto que a norma traz com maior clareza de que esse termo ele precisa ser aplicado por um profissional técnico, um registro profissional. O paciente precisa assinar, ter data e hora dessa assinatura, que ele fez isso antes, né? Da aplicação, né, da aplicação
do exame ou do início do exame e que precisa ter a aprovação do profissional que fez esse esclarecimento. Na norma não traz qual é o profissional, mas nós sabemos que a norma do CFM define que a aplicação do termo é um ato médico, mas cada instituição vai definir, de acordo com a sua política de aplicação de termo de consentimento esclarecido, como que ele vai seguir com isso, ok? Outro ponto importante é o questionário. O que a gente precisa se atentar? Que o questionário não é um documento que o paciente só preenche ali, ele coloca X ou escreve. É muito importante que um profissional confirme, avalie se o paciente entendeu aquela pergunta e confirme se realmente aquela era a resposta certa que ele gostaria de dar. Então, ali ele vai avaliar se ele tem alergia, se ele tem cirurgia prévia, o motivo dele estar realizando o exame, se ele usa algum dispositivo, implante, se ele tem histórico de reações adversas, de alergia, de reação. Então, um paciente que tem via aérea difícil, por exemplo, precisa, né, pode precisar numa intercorrência, de uma intubação, então ele precisa avisar que ele tem uma via aérea difícil. Então, tratativas de contraindicações, então, se ele já tem sabe que tem algum distúrbio de coagulação, se o médico dele já suspendeu o anticoagulante, se trouxe os exames, então tudo isso no questionário a gente vai confirmar. Ele também precisa estar datado e assinado pelo paciente e precisa ter a identificação do profissional que aplicou esse questionário, que também a gente não trazia isso na norma anterior e agora vem bem clara essa exigência. Aqui, continuando o requisito 2.10.2, a gente separa essas exigências específicas agora por procedimentos superficiais e profundos. Então, nos superficiais, alguns médicos e alguns procedimentos, então, por exemplo, uma PAF de um paciente que não tem histórico de distúrbio de coagulação, muitas vezes ele nem precisa de exame. Mas alguns pacientes, se tem, o médico vai pedir, vai confirmar se suspendeu ou não algum anticoagulante. Então, para os superficiais. Para os profundos, a gente já precisa seguir alguma referência bibliográfica. Então, por exemplo, a norma traz, né, as regras do CIRSE, lá da, da, da Comissão Europeia. Então, que a gente vai trazer de necessidade de avaliar o coagulograma, avaliar plaqueta, NR, né, com plaqueta maior que 50, NR menor que 1,5. Então, a gente vai precisar avaliar realmente quais são os critérios que a instituição definiu, em qual referência qual referência ela está seguindo e se foi solicitado realmente esses exames, se eles foram avaliados, e precisa ter o registro dessa avaliação. Então, principalmente, né, se é um procedimento profundo, quem fez essa avaliação? Foi o anestesista? Foi o médico, né, intervencionista? Quem foi que fez essa avaliação e o registro? Se esse paciente também precisou, por exemplo, uma biópsia de próstata, que ele precisa fazer um antibiótico profilático, então se esse paciente recebeu as orientações, se ele fez o uso do antibiótico profilático, então essa etapa a gente vai precisar avaliar. No 2.10.3 também é um requisito core, ele fala um pouco mais sobre a preparação do ambiente. Então, como que essa instituição ou como aquela sala, aquele ambiente está preparado para fazer o procedimento, que daí vai desde limpeza de superfície, vai ver esterilização, vai ver preparo de frasco. Então, para algumas, por exemplo, vai fazer uma biópsia renal, então eu preciso de um meio específico para coleta, né? Então, eu vou fazer uma dosagem, além da biópsia, né, para PAF, para anatomia, eu vou precisar vou querer coletar também, o médico está pedindo uma antiroglobulina, que eu tenho que coletar num frasco sem formol separado, que tem baixa estabilidade, então eu já preciso estar agendado com o médico com o laboratório para encaminhar esse exame dentro da estabilidade. Então, como que esse ambiente está preparado
considerando a complexidade do procedimento, o que que a gente vai precisar, e aí a gente traz aqui requisitos específicos, mas no geral é isso, a gente vai falar do ambiente. Então, a gente precisa garantir que os materiais eles estejam identificados. Então, o que é muito importante, é um desafio para toda instituição, porque muitas vezes a gente não sabe nem quantos frascos vai colher. Mas o que é o mais adequado quando a gente pensa em segurança? É antes do procedimento, a gente já identificar esses frascos que a gente imagina que vai, né, precisar, ou já deixar etiquetas prontas para quando a gente coletar esse exame, a gente já conseguir fazer essa identificação e fazer a dupla checagem, gente, porque realmente é um material nobre, é super importante essa questão da identificação, e aí a gente precisa na implantação, né, implantar ou durante as auditorias a gente conferir se todos esses requisitos, então nome, data de nascimento, número de atendimento, data da coleta, o nome do serviço e a localização anatômica da amostra. O que é importante? Ter a rastreabilidade desse material. Então, a gente tem que registrar a conferência. Então, a instituição precisa definir uma forma. Então, como que ele vai fazer? Ah, ele vai fazer uma dupla checagem? Então, quando o médico anotar a quantidade de frascos, a quantidade, é muito comum, gente, errar quantidade de frascos no pedido, porque muitas vezes o médico faz aquele pedido do anátome, aí ele precisa colocar qual que é o número de frascos, o número de fragmentos, ele errar nesse número, e aí o laboratório recebe, precisa devolver para poder conferir, porque não está batendo, e aí isso atrasa o diagnóstico do paciente. Então, é muito importante que isso tenha essa configuração e essa conferência e esses registros, tá? A gente precisa ter os protocolos documentados de esterilização que vão garantir a rastreabilidade desses materiais e também, né, isso precisa estar no prontuário para garantir que aquele material, né, foi estéril ou é um material rastreável, com um lote, validade. Isso está registrado no prontuário do paciente. Que os materiais foram higienizados, que as bancadas que vão ser utilizadas foram e que elas seguiram os protocolos de prevenção e controle de infecção. Então, esse é um ponto importante. Esses documentos críticos precisam ser aprovados, né, pela Comissão de Controle de Infecção, ou de Biossegurança, ou pelo responsável técnico, ou quem a instituição designa que seja a pessoa responsável com conhecimento técnico para garantir que todas essas normas de esterilização e desinfecção estão sendo seguidas adequadamente. Então, que aquele produto que está sendo utilizado é um produto aprovado pela Anvisa e que, né, tem a FISP disponível. Então, esse é um ponto bem importante de avaliar. Preparar, então, a sala com os recursos de suporte, então, de acordo com a complexidade também. Então, procedimentos superficiais, a gente precisa ter aquele kit de emergência básica, então vai ter um oxigênio, vai ter acesso venoso, material para alergias leves e moderadas, reações vasovagais. Então, vai ter uma adrenalina, um corticoide, um antialérgico e material para ventilatório simples, né? Uma máscara, por exemplo. E para os procedimentos profundos, a gente precisa garantir um kit de emergência mais complexo. Então, a gente vai ter que ter monitor, desfibrilador, medicamentos, né, para sedação, no caso, necessidade de intubação, os monitores. E além disso, definir uma equipe conforme a complexidade. Então, se é um procedimento que vai ter uma sedação profunda, eu vou precisar ter um anestesista, né? Se for um procedimento mais complexo, eu não posso ter só um auxiliar de sala, eu vou ter que ter um profissional de enfermagem que vai poder aplicar uma medicação, que não é só uma questão de posicionar o paciente como um auxiliar de sala pode fazer. Então, essa questão de ter a equipe também faz parte dessa questão do ambiente, tá? No requisito 2.4, ele fala especificamente da realização do procedimento. Então, o que que a gente vai fazer para garantir? Porque, assim, qual que é o principal objetivo da radiologia intervencionista, da biópsia? É conseguir material adequado, gente. E, assim, existe um percentual, né, de procedimentos, de exames, que não são suficientes para o diagnóstico. Então, todo esse preparo e a realização do exame, ela precisa garantir material adequado para o paciente ter o diagnóstico, porque muitas vezes, se ele perder esse material ou é um volume
exame pequeno, muitas vezes o paciente não vai ter condição nem de refazer o procedimento. Então, a gente precisa assegurar essa precisão desse resultado para que a gente tenha, né, independente de ser um procedimento superficial ou profundo, que a gente consiga ter o material que a gente necessita para o diagnóstico lá no laboratório adequado, tá? Então, é necessário, é um procedimento crítico, então a gente precisa ter protocolos técnicos definindo quando que a gente vai, como vai ser feito. A gente precisa garantir o monitoramento desse paciente durante o procedimento de acordo com a complexidade. Então, como a gente falou lá, a gente falava de ter os equipamentos, e aí, além de ter os equipamentos lá, né, na hora que isso está acontecendo durante o procedimento, então a gente precisa verificar se esses equipamentos estão em bom funcionamento, eles estão ali disponíveis, então os monitores, o oxigênio, avaliar o nível, tudo isso. Então, tem registros, né, que vocês vão ver lá na hora de avaliar o carrinho de emergência, se todos esses procedimentos, se todos esses materiais estão disponíveis. A utilização de EPIs, então é muito importante que seja definido para esses procedimentos. Então, eu vou manipular, por exemplo, vou pegar esse material de seringa para colocar nos frascos. É muito importante, por exemplo, que eu use óculos de proteção, porque existe um risco ali da hora que eu vou colocar esse material, dividir nos frascos, que esse material respingue, né? Então, se tem necessidade de máscara, luva, então isso tudo vai ser avaliado, né, durante o PGR ou em alguns momentos também para conseguir definir quais são esses EPIs necessários e claro que de acordo com a complexidade dos exames a gente vai precisar de equipamentos, né, mais complexos, por exemplo, que vão até às vezes protetores plumbíferos, óculos, né, de proteção, protetor de tireoide, então, de acordo com a indicação do exame. Quando aplicável, é importante entender e ter registro das doses de radiação, então, qual que foi a taxa de dose, e ter isso, ter o registro dessa taxa de dose, que muitas vezes a gente acaba não conseguindo ver esse registro. Ah, a gente seguiu o protocolo, mas muitas vezes não tem qual que foi o protocolo que foi seguido, e trabalhar para otimizar essa redução e reduzir a exposição à radiação. Em exames com administração de medicamento, a prescrição médica precisa minimamente conter a dose, a validade, o lote, a data e a assinatura do médico prescritor, a assinatura e a identificação do profissional responsável pela administração também. Então, além de ter a prescrição médica, também precisa ter a checagem, né, do profissional que fez. Antes da administração, a gente precisa identificar, né, esse material. Então, no rótulo, né, a gente não pode ter seringas, frascos sem identificação. A gente precisa que ele tenha o nome do produto, a concentração, o lote, a data do preparo, validade, identificação de quem preparou, as condições de armazenamento. Então, os riscos, né, potenciais, as precauções, e seguir esses protocolos institucionais. Então, é muito importante que a instituição tenha um protocolo definindo quais são os cuidados, quem são os profissionais que fazem, né, a aplicação. Então, a gente usa injetora, não usa injetora, como que é feito, quem é o profissional que entra na sala, se ele fica na sala, se ele usa, quais EPIs ele deve usar. Então, tudo isso nesse manual, né, ele vai definir também o que esse profissional vai precisar. Como essa preparação é feita, então qual a condição que eu tenho? Eu tenho uma bancada, eu tenho uma mesa auxiliar, como que esse medicamento é preparado e toda a parte de rastreabilidade. Então isso não mudou, né? Não continua, toda essa parte de prescrição, do protocolo, da parte de registro, né? De lote, validade, rastreabilidade, continua as mesmas exigências, tá? O registro em prontuário, então, esse é um ponto bem importante que a norma traz, um dos pontos que a gente sentia falta antes e a gente entende que traz bastante segurança. Então, a gente colocar essas informações técnicas, então, o local anatômico, a técnica que foi realizada, se a gente conseguiu, né, chegar naquele alvo que precisava,
o tipo, se foi feita anestesia, o tipo de anestesia ou sedação que foi utilizada, detalhes técnicos do procedimento, né, como a abordagem, o tipo de material obtido, então, quantos foram fragmentos que foram utilizados, com qual foi o dispositivo. Então, é muito importante para o médico também que vai ver depois lá o laudo, entender quanto que foi, como que foi feito. Então, por exemplo, uma biópsia óssea, por exemplo, qual que foi, né, como que foi feita essa biópsia. É importante o médico depois para ele saber, se dependendo do resultado, se foi inconclusivo, se ele precisa, se tem condição de aprofundar um pouco mais ou não. Então, esse é um ponto muito importante que ajuda muito o médico lá na tomada de conduta. A descrição de intercorrências ou complicações ou negativa, então precisa estar registrado no prontuário. Então, se foi sem intercorrências, precisa estar registrado que foi sem intercorrência. Se teve alguma intercorrência, por mais que seja leve, ela precisa ser descrita em prontuário, tá? O item 2.10.5, então ele já vai trazer o pós do exame. Então, quais são esses cuidados imediatos que vão desde esses procedimentos superficiais, que os pacientes ficam ali poucos minutos, até aqueles que precisam de um monitoramento e de um tempo maior de observação. Então, aqui eu trouxe um fluxo que eu tentei traduzir um pouco do que o CIRSE traz, só para a gente conseguir visualizar aqui quando a gente começa a pensar, né, no pós-procedimento, o quanto que, né, tem essas referências, né, nacionais, internacionais, que falam dessa importância de ter esse preparo, né, todo que a gente falou, do preparo do pré-exame, a entrevista, o preparo da estrutura, né, a internação, o recebimento desse paciente, esses cuidados com o procedimento, essa parte de educação do paciente, do que eu oriento, como que eu vou orientar esse paciente agora, né, nesse pós-procedimento, a comunicação com o paciente, a comunicação com o acompanhante, com o médico. Então, quanto que seguir esse fluxo e seguir todos esses parâmetros vai garantir não só a segurança do paciente, mas também um resultado de uma biópsia que vai definir aquele tratamento, né, gente, que muitas vezes é um tratamento, que vai definir se aquele paciente precisa, por exemplo, de uma quimioterapia, de um tratamento oncológico ou de uma cirurgia ou não. Então, esses procedimentos são extremamente relevantes, né? Desde uma PAF até uma biópsia de fígado tem muita relevância para a condução desses pacientes, né? Então, a gente, nesse pós-procedimento, ele também vai depender da complexidade. Então, procedimentos superficiais, muitas vezes o médico já dá alta de imediato, se o paciente está bem, não teve nenhuma intercorrência, ele vai ficar ali no máximo 10 a 30 minutos e já vai, né? Muitas vezes a gente fala que é o tempo do paciente se trocar, né, se arrumar ali, a gente já vê que está tudo bem e ele vai embora. Os pacientes que fazem procedimentos mais profundos, eles precisam ter uma observação obrigatória de um tempo maior, precisa ter uma sala de recuperação, e aí a norma traz, né, como diretriz o CIRSE e protocolos institucionais que também devem ter seguido, né, a norma europeia ou a referência europeia ou de outra, né, norma que a instituição siga. Então, registrar, né, e transferir essas informações para o prontuário. Então, é muito importante. O paciente teve alta, tal hora, foi acompanhado, estava em boas condições, né? Se a gente verificou sinais vitais, anotar. Então, tudo que foi feito para aquele paciente, se foi feita educação, então a gente orientou cuidados com o curativo, recomendação de repouso, se pode dirigir, não pode, quanto tempo tem que ficar, se tem alguma prescrição, se ele vai sentir dor depois que passar, por exemplo, a anestesia, se ele precisa ter preocupação com algum sinal de alerta. Então, o paciente fez uma biópsia, ficou com curativo compressivo, então ele entender que se aparecer, então tiver um sangramento, vazar, ele precisa procurar o pronto-socorro. Então, todas as orientações, além delas existirem, agora a norma traz essa preocupação de ter esse registro em prontuário, tá? A avaliação dessa condição clínica do paciente, ela vai também
de transporte vai depender também da complexidade. Então, para os procedimentos superficiais, geralmente ele vai, né, não ter necessidade, né, de acompanhante, muitas vezes ele já vai embora deambulando. Agora, os pacientes com procedimentos profundos, geralmente ele precisa, né, da presença de um acompanhante, especialmente quando tem sedação, né, ou o paciente tem alguma condição clínica que preocupa, então ele já vai ser orientado a estar ali, e aí a gente precisa registrar isso em prontuário como que esse paciente for. Garantir que essas amostras lá que a gente fez a coleta, identificou, que elas foram encaminhadas de forma adequada, que a identificação está correta, que a gente tem todo esse registro para quem entregou, quando entregou, e qual que vai ser esse acompanhamento, né? Como que esse transporte dessa amostra vai ser realizado, garantir pós o procedimento que tudo que foi utilizado, que ele vai ser limpo, que questões, né, de materiais que são reutilizáveis, que eles passem por uma desinfecção, por uma higienização adequada, que o descarte seja realizado de forma adequada. Então, existe um risco muito grande de contaminação, né, de acidente com pérfuro cortante nas biópsias. Então, geralmente são agulhas grandes, grossas, né? Então, é muito importante ter sempre, né, uma caixa de pérfuro próxima para conseguir, né, fazer esse descarte adequado. O 2.10.6 já traz a documentação, então como que a gente deve ter essa identificação e a rastreabilidade nas imagens, então são esses requisitos que vão garantir a adequação, o registro, né, a identificação do paciente, a identificação do procedimento que foi realizado. Então, a norma continua trazendo orientações mínimas de número de prontuário, identificação única do paciente, então, que geralmente é o número do prontuário de registro, o ID desse paciente, o nome da instituição, a idade, a data de nascimento, a data do exame, lateralidade quando aplicável, o local anatômico-alvo, então tudo isso precisa estar registrado na imagem. Registrar na documentação se teve alguma limitação técnica, então não conseguiu, o paciente se movimentou, teve dificuldade anatômica, o médico não conseguiu fazer, então às vezes estava planejado fazer sem sedação, mas aí você verifica que o paciente tem alguma dificuldade, aí precisa ser agendado, então tudo isso precisa ser registrado. Documentar esses parâmetros técnicos, então, modalidade da imagem, então, ele foi feito guiado por ultrassom, por tomografia, por estereotaxia, qual que foi a abordagem realizada, o tipo de anestesia, o número de fragmentos e amostras, isso precisa estar documentado, os dispositivos utilizados, o calibre da agulha, né, como a gente falou lá, é importante para o médico que está fazendo para ver se possível, se vem um laudo inconclusivo, se ele consegue, né, se vale a pena reabordar ou não. Documentar os detalhes do contraste ou medicamentos que foram utilizados, então o nome, o número do lote, validade, qual que foi a dose, registrar em prontuário se teve alguma intercorrência, assegurar, né, nesse tempo pós, né, o exame, porque a gente tinha falado lá durante o exame, mas aqui ele vem e traz novamente, que mesmo tendo finalizado o exame, é importante, se teve alguma intercorrência, registrar, assegurar que as amostras sejam identificadas e os registros, né, se a instituição ainda usa filme, né, ele precisa garantir que essas informações mínimas estejam nos filmes, tá? O último, então, o requisito que é o único que não é core, então, que é o 2.10.7, que ele fala da elaboração do laudo, então traz quais são os requisitos mínimos que precisam contar no laudo, que vão ser informações relevantes para o paciente e para o médico assistente que vai dar continuidade. Isso não mudou, né? Então continua sendo os mesmos requisitos, então tem que ter o nome, tem que ter o nome da instituição, tem que ter o CRM e o RQ do médico, a história clínica resumida, a técnica utilizada, o local anatômico, materiais e dispositivos que foram utilizados e
o número de fragmentos, o tipo de anestesia, se teve, né, anestesia, dose de radiação, medicamentos que foram utilizados, achados, né, normais ou variantes anatômicas, descrição detalhada do procedimento. Então, isso a gente vai pedir sempre para olhar um laudo, né, de um procedimento que foi realizado, de preferência um procedimento de maior complexidade, e conferir realmente se todos esses exames estão no laudo. O ideal é a gente sempre ter uma máscara, né, gente, já contendo esses itens mínimos, porque facilita, porque como são muitos requisitos, para o médico não acabar não esquecendo de nenhuma informação importante, que às vezes está no prontuário, mas acaba não indo para o laudo, e às vezes acaba sendo uma não conformidade porque essa informação não foi. E quando tem alguma intercorrência ou evento, obrigatoriamente a gente precisa registrar no prontuário do paciente. Então, foram esses, gente, os requisitos. Agora, se vocês tiverem, tem alguma dúvida, eu não vi se Excelente, tá Ellen. vendo a minha Muito tela. bom. Se, eu não sei se tem Não, não alguma. teve. Ninguém me interrompeu, né? Nem o Ah, Carlos e a Angelina. Eu falei para eles, olha, vamos complementando. Ó. tava muito bom, foi uma aula. Superou as expectativas mesmo. Não tem nenhuma pergunta aqui, Ellen, Tá, mas eu acho que você foi bem, assim, abrangeu tudo aquilo que de fato a norma traz, né? O Carlos está dando parabéns aqui, foi excelente mesmo. Você conseguiu resumir aqui, né, de uma forma bem objetiva, mas abrangendo tudo e toda a importância do que E foi didática também, isso aí, Angelina, foi super didática, exatamente. Mas abrangendo principalmente os pontos importantes, né, Ellen, que a gente tinha tanta preocupação com relação à complexidade, né, desse sim, tipo de procedimento, que muitas vezes é feito numa clínica, que não está preparada para a complexidade, né, desse tipo de exame, e algumas vezes até faz o tratamento, né, que não é o escopo da norma, só reforçando isso, gente. O escopo da norma do PAD não abrange tratamento. Tudo que é da intervenção que é relacionada a tratamento não abrange na norma do PAD, é somente exames para fins diagnósticos, tá? É só esse tipo de procedimento que a norma abrange, tá bom? A gente deixou isso bem claro, inclusive a gente pediu muita ajuda da Sobrice, né, que nos forneceu aí todo o material, a doutora Maria Fernanda também ajudou muito nessa questão de escopo, tá? Da norma, do que os critérios de fato exigem e especificam, as boas práticas que eles especificam são voltadas para procedimentos de exames diagnósticos, né, da radiologia, e não do tratamento, tá bom? Mas assim, Ellen, você foi excelente, você trouxe realmente aqueles pontos preocupantes, pontos inclusive que a gente conversou com alguns médicos, que eles se preocupam muito com esse tipo de procedimento sendo feito em locais que não estão preparados, né, com relação à complexidade, se o paciente tiver alguma reação, se o paciente tiver se for necessária alguma intervenção, né, do paciente, a instituição não está preparada. Então, até os próprios médicos trouxeram isso, né, com uma grande preocupação, e o grupo conseguiu abranger, né, essas práticas de acordo com a complexidade, porque a gente também tem, sabe, que tem a baixa complexidade também, que não exige tanta preparação, material, e isso acaba até trazendo muito custo para a instituição, né, que às vezes tem só ultrassom, enfim, faz uma biópsia coisa pequena, um procedimento mais leve, também a gente não tem que exigir tanto, né? Então, a norma trouxe aí por esse tipo de procedimento, né? Mais complexo, menos complexo, enfim, que a Ellen trouxe aí pra gente. E acho que você foi muito feliz, Ellen, em trazer aquele fluxo, foi ótimo, né? Que você trouxe ali das especificações. Achei que foi muito bom para dar uma elucidada em todo o processo de biópsia, né? Eu, assim, tô super, super satisfeita. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, só elogios aqui. Muito boa apresentação, excelente, muito bom.
Ela é muito didática, eu também Acho achei que a super didática. única questão que a gente falou do teste, né? Então acho que isso é importante a gente frisar, né? Assim, agradecer às instituições, né? Que foi uma experiência muito bacana. A gente ia até uma instituição presencial que faz atividade de baixa e alta complexidade, a gente conseguir entender que todos os requisitos eram aplicáveis. A gente auditou instituições, né, acreditadas e não acreditadas, até para a gente entender a possibilidade de conseguir, né, aplicar, e a aceitação foi excelente, assim, né, tanto dos auditores, a gente conseguia auditar, ter clareza, né, nos requisitos para auditar, como dos auditados também, que tiveram entenderam como relevantes, né, os requisitos. É isso mesmo, excelente. E além de, a Ellen foi presencialmente, eu fui também, né, aplicando, ela auditou mesmo, ela foi meio que auditando e trocando e conversando, né, para entender né, o quanto que se aplicavam esses critérios. E a gente fez também por formulário, mandamos para algumas instituições que responderam, outros auditores também fizeram o teste. E fora toda a participação dos médicos, né, que eu falei que são da intervenção, da Sobrice especificamente, dos médicos que avaliam os exames de intervenção lá no colégio dos programas de qualidade, né, do PAD. Então, é uma norma que realmente, o pessoal da Mama, né, também ajudou, participou muito, né, da construção. Então, foi uma norma aí feita por várias mãos e, né, mais uma vez aí, com muita participação de diversos profissionais aí da área, né? Gente, eu assim estou satisfeita, acho que ninguém tem perguntas. Queria agradecer demais, mais uma vez, o grupo que se dedicou, aos profissionais que não estão aqui, mas que vão assistir depois, né, essa gravação e que participaram da construção, né, tanto da construção quanto do teste, né, em algum momento, ou da consulta pública, né. A gente teve aí muitas pessoas que participaram da consulta pública, inclusive a Fernanda está aqui, Fernanda Marques, que ajudou muito a gente na consulta pública. Um beijo, Fê. Muitas pessoas, né, não participaram ativamente na descrição, na revisão do critério, mas ajudaram contribuindo no teste, na consulta. Então, nós tivemos aí muitas contribuições, né, de diversas formas, tá bom? Gente, muito obrigada, obrigada pela participação de vocês aqui. Um abraço. Lembrando que semana que vem a nossa webinar é na terça e não na quinta, tá? Por conta do feriado, não esqueçam, terça-feira a gente se encontra um pouquinho antes, aí, um pouquinho mais cedo, tá bom? Um abraço, bom final de semana para todos. Você Obrigada, tirou pessoal do grupo, fotinha, viu? Cássia? Você Vamos, tirou eu vou tirar aqui. O fotinha? problema é que tá todo mundo com Ah, câmera fechada. Só então. nós quatro estamos com câmera aberta aqui. Eu faço dia de câmera fechada. Pronto, até uma abriu a dela. Vamos ver se a gente Ah, consegue. Não fica um monte de fotinho com só os nominhos. A Paty, tudo bem, Paty? Você tá bem, querida? Esse tempo que eu não te vejo. Muito boa. Ó, até a Alice veio te prestigiar, viu? ai, que chique. Que honra! Que mais aqui? Vou tirar de quem tá aqui, eu mando lá no grupo, tá? A Lorena também aqui. Ilza, querida, tudo bem? Vamos tirando foto aqui. Vou tirar, hein, gente? Um, dois, três e. Ah, muito bom. Vou mandar aqui no chat, que aí quem quiser pode pegar aqui a fotinho, marque o qualidade underline CBR. Vamos ver se vai. Mandei aqui no chat, ele tá rodando aqui. Vamos ver se ele se carrega aí. Não sei, tá carregando aqui, não sei se vai não, viu, gente? Mas a gente posta lá. E, gente, muito obrigada por tudo. Até a próxima webinar. Obrigada, viu, grupo? Obrigada, Obrigada, Ellen. Parabéns, gente. viu, pela Tchau, apresentação. tchau. Foi excelente. Obrigada Tchau, tchau, também. gente. Boa noite. Obrigada.